Bom, está sendo gravado. Eu espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos então dar início aqui. Na aula de hoje é o seguinte: nas aulas anteriores, nós falamos sobre os governos totalitários. E na aula de hoje, eu vou dar meio que continuidade, mas trazendo um pouco para o Brasil e falando do fim da República Café com Leite, que a gente já até discutiu isso no primeiro bimestre, e agora para a Revolução de 30 e Era Vargas, tá? Então, é um assunto bem interessante, é um assunto que, para quem, de repente, vai prestar vestibular, alguma coisa assim do tipo, que não é o caso de vocês ainda de vestibular para ensino superior, mas para um curso técnico ou até para uma outra escola, esse tema costuma cair, tá? Então, é disso que nós vamos tratar hoje, ok? Bom, vamos lá então. Seguinte, enquanto tudo que eu estava falando para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre período entre guerras, os governos totalitários, enquanto tudo isso estava acontecendo, no Brasil também estava acontecendo história. Então, as histórias elas ocorrem de forma paralela. E aqui no Brasil, o país passava por uma política que ficou conhecida como política café com leite. Vocês vão se lembrar disso. Alguém quer falar do que era? Alguém se lembra? É aquela coisa de um presidente mineiro e o outro de São Paulo. Isso, muito bem, isso mesmo. Então, aqui no Brasil, enquanto tudo isso acontecia, desde do início do século XX, bem no comecinho, até o ano de 30, aqui no Brasil era o sistema que existia. Tá? Então, o que é importante da gente entender? Que o Brasil não para ver a história de outros países. O Brasil continua a sua própria história, sendo influenciado pelas histórias de outros países e também influenciando, dependendo do caso. Tá? Então, o Brasil passava por uma política chamada política café com leite. Então, enquanto estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, o Brasil passava por isso. Enquanto estava o período entre guerras, o Brasil passava por isso. Enquanto teve a crise de 1929, também. Até que, em 30, ou seja, no ano 30, o Brasil deixou de ser uma política café com leite e passou a ter um outro tipo de república. Tá? Então, deixa de ter aquela política em que vinha um mineiro, um paulista, um mineiro, um paulista. E passa-se, então, a ter um outro presidente que não era nem mineiro e nem paulista. Tá? Então, isso tem que ficar claro para vocês. Bom, o que acontece? A política café com leite foi até 1930. Por que foi até 1930? Porque em 30 teve em 29 para 30 teve uma eleição para presidente. Nessa eleição, quem deveria ganhar era um mineiro. Tá? Então, lembre, tinha um paulista, tinha que ser um mineiro. Tá? Tendo que ser um mineiro, o que acontece? Estava no poder o Washington Luiz, e aí tinha que ser um mineiro agora. O que o partido fez? Não colocou um mineiro, colocou novamente um paulista. Os paulistas tentaram burlar o combinado. Então, eles tentaram romper o combinado de não ser um mineiro.
mas sim ser um paulista, que era o Júlio Prestes. Tá? Então, tem que ficar assim, claro. Não precisa nem lembrar dos nomes, não tem importância. O que importa é que, em 1929 para 30, as eleições deveriam eleger um mineiro. Os paulistas racham com o combinado e tentam colocar um outro paulista. Ficou claro isso? Sim. Sim. Ok. O que acontece? Quem que estava competindo do outro lado? Estava competindo do outro lado um gaúcho e um paraibano. Esse gaúcho era o Getúlio Vargas. E o paraibano era o João Pessoa, tá? Então, o que é bom a gente entender? Que estavam competindo uma pessoa do Sul contra uma pessoa de São Paulo. Nessa situação, aconteceram as eleições. No final das contas, chegou-se à conclusão que as eleições foram fraudadas. E aí, o candidato paulista venceu. Então, já começou a haver um problema aí, né? A questão das eleições terem sido fraudadas lá em 1929. Porque, inclusive, esse paulista não tinha o apoio dos mineiros, porque eles traíram os mineiros. Bom, o paulista ganha, venceu a eleição. O vice, João Pessoa, que era o vice do Getúlio Vargas, foi assassinado. Então, aí envolveu mais um problema desse assassinato, em que eles culpavam o candidato da oposição. E aí começa a ter toda uma tensão aqui no Brasil. O que é feito, né, diante desses fatos? Da morte do João Pessoa e da fraudulência, do sistema fraudulento da época, muita gente se volta contra esse tipo de política. Então, peraí, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar esse cara do poder. Então, ganha lá o paulista, chega 1930. 1930 ele toma posse. Ok? Tomou posse. Júlio Prestes tomou posse. Beleza. O que os militares fazem no Brasil? Quando eu falo militares, é o exército. Vão até o sul, pegam o Getúlio Vargas de trem, trazem para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, trazem para o Rio de Janeiro e depõem, tiram o presidente eleito do poder. Então, eles dão um golpe de Estado contra o presidente eleito e colocam no lugar o Getúlio Vargas. Como uma forma de acabar com a política entre paulistas e mineiros. Então, o rompimento entre paulistas e mineiros, ele começa a partir do momento que o paulista toma a frente de um mineiro. E ele se fortalece a partir do momento que os grupos mais fortes do Brasil tiram aquele presidente eleito e colocam, na verdade, um gaúcho, que era o Getúlio Vargas. Isso ficou claro? Sim. Alguém tem dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Oi. Bom, o que é importante a gente entender?
E agora para fazer uma relação com o que estava acontecendo lá fora. Década de 30, período entre guerras. O que estava acontecendo na Europa? Quais movimentos que a gente conversou esses dias que estavam surgindo na Europa? Vocês se lembram? Oi. Vocês se lembram, pessoal? Nós conversamos a semana passada, se eu não me engano. Quais movimentos estavam ficando fortes na Europa? Na Alemanha, na Itália. Nazismo? Sistemas ditatoriais, sistemas totalitários. Dentre eles o nazismo. Professor, isso vai influenciar o Brasil? Sim, isso vai influenciar o Brasil. Tá? Então vamos entender o seguinte, ó. Tudo que acontece na Europa, na década de 30, influencia o Brasil. O que mais estava acontecendo lá fora? Se vocês se lembrarem, Revolução Russa, lembram? Durante a Primeira Guerra Mundial, e esse socialismo que se torna União Soviética vai ganhando força. Então nós temos, vamos imaginar que aqui seja o Brasil, ó. Aqui seja o Brasil, ó. Aqui seja a Europa e parte dela a Rússia. Tudo que vai acontecendo aqui vai chegando aqui no Brasil. Ok? O Brasil não é um país fora do mundo. Ele está no mundo e ele é influenciado por ele. Então, tudo que acontece fora do Brasil vai chegando ao Brasil. Então, as ideias socialistas vão chegando, as ideias ditatoriais vão chegando, e começa a ter mudanças dentro do Brasil. Durante, principalmente, o período do Getúlio Vargas. Por que eu fiz essa pergunta? Do que estava acontecendo lá? Porque o Getúlio Vargas sempre foi um grande... vou dizer até uma palavra que eu não deveria, talvez. Um grande fã de sistemas totalitários. Entende? O Getúlio Vargas sempre foi um cara que gostou de sistemas ditatoriais. Tanto é que a rádio que ele mais ouvia aqui no Brasil era uma rádio italiana, em que ele ouvia os discursos do Mussolini, do Benito Mussolini, que era o ditador na Itália. Então ele tinha uma certa proximidade com os sistemas ditatoriais. Então vê como que é a história do Brasil. Ó. O Brasil sai de um sistema que se revezavam no poder, paulistas e mineiros, e ele entra num sistema, por meio de golpe, para um sistema de um presidente que também apoiava a ditadura. Entendem? Tanto é que esse presidente ficou 16 anos no poder. E 16 anos na primeira vez, tá? Porque depois ele ficou mais um pouco. Então, olha só como que as coisas são. O Brasil sai de um café com leite para um presidente que tinha uma certa aproximação com sistemas ditatoriais. E porque ele era influenciado por esses sistemas que existiam lá fora. E a Revolução Russa, como que influencia? A Revolução Russa influencia movimentos aqui dentro do Brasil, movimentos principalmente das minorias, que estavam acontecendo por baixo dos panos. Inclusive, o Getúlio Vargas vai dar mais um golpe aí com base nisso. Mas aí a gente vai falar em outro momento, para não confundirmos. O Getúlio Vargas, é importante a gente dizer algumas coisas dele, tá? Quando ele chega ao poder. O Getúlio Vargas, ele chega ao poder e ele fica de 1930 até 1937 enrolando no poder.
tá? Ele fica enrolando. Por quê? Quando ele entrou, ele tinha que fazer, depois de alguns anos, uma nova eleição. E ele não faz, ele fica enrolando. Ele cria a Constituição, ele vai enrolando e vai ficando e vai ficando. Em 37, ele dá um golpe de Estado de novo, chamado de Estado Novo. O que é o Estado Novo? É uma ditadura, tá? Feita pelo Getúlio Vargas. Então, o que era esse Estado Novo? Olha, pessoal, isso em 37, tá? Olha, pessoal, os socialistas querem tomar o poder. Os socialistas estão aí. Nós precisamos nos unir. E eles estão aí, e agora eu vou tomar o poder para defender o Brasil. E aí, ele, em 37, ele torna o Brasil uma ditadura, chamada Estado Novo, que fica até 45, final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, isso só para vocês terem uma ideia do tempo que ele ficou no poder nessa primeira vez. Porque depois ele ficou mais um pouco, por uma eleição de voto direto. Vocês querem perguntar alguma coisa? Pessoal, nada? Eles estão muito quietos. Sobre o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é considerado o maior presidente da história do Brasil. Tá? O Vargas é considerado um dos presidentes que mais teve produtividade, falando no sentido de que ele fez as coisas na história do nosso país. Obviamente que ele tem lá os seus pontos, vamos dizer assim, muito negativos, como a questão da ditadura, como a questão de ter algumas aproximações, como, por exemplo, o que o Hitler falava, o Mussolini falava, mas ele fez algumas coisas interessantes, tá? Então eu vou comentar aqui com vocês. A primeira coisa que é interessante da gente falar, que o Vargas fez, é o que a gente chama de CLT. Você sabe o que significa essa sigla? CLT? Não. Não? CLT. Todo mundo que trabalha de carteira assinada, ele faz parte do regime de CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Ou seja, o que significa isso? Ele passa, a partir do momento que ele trabalha, ele registra a carteira, ele passa a ter direitos. Quem criou isso foi o Vargas. Tá? Então, para a gente entender, professor, o que é CLT? É a consolidação das leis trabalhistas. Toda legislação que existe referente ao trabalhador foi criada pelo Getúlio Vargas. Não é que ele que fez, mas foi ele que, foi durante o governo dele, foi a ideia dele de trazer. Inclusive como uma influência do próprio Estados Unidos. Quando os Estados Unidos passou pela crise de 1929, eles precisaram criar legislações trabalhistas. Então, isso influenciou o Brasil a também criar aqui. Ficou claro o que é CLT? CLT são as leis trabalhistas, para quem assina a carteira, registra a carteira. É, por exemplo, ter direito a férias, ter o 13º, ter direito a uma licença saúde, ter salário mínimo. Quem criou isso foi o Vargas. Getúlio Vargas é que criou a CLT. Professor, ele criou a CLT para quem? Vamos lá. Primeiro, quem faz parte da CLT no Brasil, na década de 30, 40, são os trabalhadores das cidades. Trabalhadores do campo continuavam sem ter os seus direitos. Então, o Vargas ele vai principalmente trabalhar
em prol dos trabalhadores operários, os operários urbanos, os trabalhadores urbanos. Tá? Ele nesse primeiro momento, ele não pensava nos trabalhadores rurais, ele pensava nos trabalhadores das cidades. Tá? Então, mas é um passo importante. Foi fundamental para a questão trabalhista no Brasil, mas nesse primeiro momento para o pessoal que morava na cidade. Ok? Bom, uma outra coisa que o Vargas criou, e isso lá durante a Segunda Guerra Mundial, foi uma grande siderúrgica. Tá? A entrada do Brasil na guerra, na Segunda Guerra Mundial, depois quando a gente for falar, eu vou falar disso, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial se deu porque os Estados Unidos financiou a construção da primeira siderúrgica no Brasil. Tá? Então, o Vargas entra na guerra, apoia os Estados Unidos. Olha que interessante, o Vargas apoiava sistemas totalitários, mas na guerra ele apoia os Estados Unidos, porque ele não era idiota, ele não era bobo. Então, e em troca disso, ele ganha uma siderúrgica, tá? Então, ó, já falamos da CLT, o Vargas criou, a siderúrgica. O Vargas também vai ser responsável por criar a Petrobras. A Petrobras foi criada durante o governo do Vargas. Então, veja como que é importante, é fundamental. A Petrobras, essa empresa brasileira, foi criada durante o governo Vargas. Tá? Importantíssimo também a gente entender isso. Então, ele foi um presidente importante. Tá? Ele foi um presidente importante. É considerado, sim, um dos maiores, o maior presidente da história do Brasil, justamente por isso. Ele era chamado, inclusive, de o pai dos pobres. Tá? O pai dos pobres. E por que ele era chamado de pai dos pobres? Porque ele tinha políticas mais voltadas para as classes mais pobres. Entretanto, também foi durante o período que ele governou que os ricos também enriqueceram mais. Então, ele também era chamado de a mãe dos ricos. Tá? O pai dos pobres e a mãe dos ricos. Por quê? Porque ele trabalhava dos dois lados. Ele fazia políticas para os mais pobres, mas ele também trabalhava do outro lado. Ele entendia que ele não podia perder as classes sociais. Uma outra situação que agora é importante a gente colocar, o Vargas foi um presidente, depois um ditador, muito populista. Eu cheguei a explicar isso em algum momento para vocês sobre populismo. Alguém quer comentar do que se trata populismo? Vocês se lembram? O que significa um presidente ser muito populista? Um candidato ser muito populista? Não se lembram? Não, Não? Ou eu não falei, hein? Então acho que vamos não lá. falou não. Vamos lá então. Mas é popular, não é? Oi? Mas não é só ser popular? Não é ser popular. Ele acaba sendo popular porque ele é populista. A Júlia até comentou aqui embaixo que ele era muito do povo. Vamos lá. Quando a gente fala, e agora vocês vão ouvir falar muito disso, tá? Quando a gente fala que um presidente, um governador é muito populista, não quer dizer que ele seja popular. Ele se torna popular porque ele é populista. O que é populista? É aquele cara que tem uma aproximação com o povo. E para ter essa aproximação,
ele tem algumas estratégias. Vocês já viram, por exemplo, em época de eleição, que o presidente, o governador, ou os candidatos, eles vão andar no metrô junto com os pobres, eles vão lá na padaria do não sei quem comer uma coxinha, tomar um café, eles colocam uma roupa mais simples, entende? Essa é uma tática política, que a gente chama populismo, para aproximar o candidato da população. Então, ele se caracteriza como uma pessoa mais simples, uma pessoa pobre, para que ele tenha uma aceitação entre os pobres. Fica claro isso? Isso é ser populista. É uma das táticas de ser populista. Ele fala aquilo que a população quer ouvir. Entende? Pastel na feira é clássico. Isso mesmo. O cara nunca foi na feira. Vamos pegar aí o Dória, que é governador do estado de São Paulo. Nunca foi na feira. Chegou na época da eleição dele, ele foi na feira. Aí coloca uma camisa lá meio surrada, vai lá na feira. Por quê? Para criar essa aproximação. Ele pega a criança que está chorando, tudo cheia de catarro. É isso é ser populista, pessoal. Mas não é só isso. O presidente populista, né, o candidato populista, o político que é populista, ele também governa para os mais pobres. Ele geralmente tem um governo que é mais ligado às classes mais pobres. Isso não quer dizer que ele não trabalhe com os ricos, mas ele tem ações que são mais voltadas às massas pobres. Mas, principalmente, ele tem características que procuram a aproximação entre o candidato e as pessoas. E essas características, elas são voltadas para se fazer dos pobres para ser eleito pelos pobres. O cara nunca andou de metrô, mas aí ele vai e anda. Metrô lotado. E aí todo mundo fala, esse cara é bom mesmo, não sei o quê. E aí há uma aproximação melhor e as pessoas votam nesse tipo de pessoa. Então, o Getúlio Vargas foi um presidente populista. Tanto é que após ele, muitos outros populistas vão surgir. Tá? Até 64, nós teremos presidentes bastante populistas. Nós teremos, por exemplo, presidentes como o João Goulart, que foi um presidente que, inclusive, ele amassava a roupa, deixava a roupa tudo amassada para falar que ele era dos pobres, beijava as crianças, ia para o meio do povo, e ele até tinha uma queda pelo socialismo, né? Tanto é que os militares tomam o poder por causa disso. Mas nós vamos ter muitos, mas muitos presidentes após o Getúlio Vargas influenciados pela política populista dele. Tá? Um outro presidente extremamente populista, eu acho que é o maior de todos em questão de populismo, foi o Lula. O Lula, até mais que o Getúlio Vargas, tá? Foi um presidente extremamente populista. Ok? Ele fala aquilo que o povo quer ouvir, ele vai lá no meio do povo, porque ele saiu do povo, então há esse discurso. Então, ser populista é ter essas práticas. E o Getúlio Vargas foi um presidente populista. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Os Maria vai com as outras. O que vai acontecer, Amanda? Após o Getúlio Vargas, ele vai se tornar um símbolo. Tanto é que ele é considerado até hoje o maior presidente da história do Brasil. Ele vai ser visto como um símbolo, como uma tendência. Então,
esse populismo do Vargas vai ser copiado por outros, tá? Essa questão de se aproximar, de fazer políticas públicas para as pessoas mais pobres, isso vai se tornar uma tendência. Não, assim, não por todos os presidentes que vieram depois, mas pela maioria, tá? Mas pela maioria. Por que não havia antes, professor? Porque, por exemplo, se a gente pega o Leite, não precisava de populismos, porque eles mesmos já criavam um sistema para se manter no poder. A partir do momento que acaba a República Café com Leite, o populismo se torna uma prática. E não era só no Brasil. O populismo existia assim fortemente na América do Sul. Tá? Então, um Maria vai com os outros, porque havia eles viam o Vargas como um símbolo de uma característica que deu certo, poderia ser copiada e deveria ser seguida. Tanto é que os outros vão fazer isso também. E hoje, os populismos, eles se tornaram mais específicos e práticas de muitos políticos, né? Principalmente em época de eleição. Né? A partir do momento que eu sento na casa da pessoa, entro lá, converso, me apresento como um dessas pessoas, né? Faço parte desses grupos, e depois que acaba tudo, eu nem olho mais na cara da pessoa. Então, é muito comum isso acontecer. Alguma pergunta? Eu vou mostrar para vocês a tela aqui, só para eu recapitular, aí a gente já volta para finalizar. Só um minutinho. Estão vendo aí? Sim. Sim. Então vamos lá. Bom, o que nós falamos hoje? Nós falamos o seguinte, ó. Deixa eu fazer uma linha aqui. Nós falamos o seguinte, que as histórias, elas acontecem em paralelo, e elas são influenciadas umas pelas outras. Eu disse para vocês que, vamos colocar aqui, ó, de 1914 até 1900, vou colocar 1945. Nós temos todo um período aqui. E durante todo esse período, o Brasil também teve a sua história. Tá, então, vou fazer mais uma linha. Então, o Brasil também teve a sua história. E no Brasil, eu disse que, se a gente pegar até 1930, vamos colocar aqui, ó, 1930, o Brasil teve uma república que a gente chama de República Café com Leite, que eu expliquei para vocês. Ou seja, enquanto estava acontecendo Primeira Guerra Mundial lá fora, crise de 29, o Brasil também era influenciado por esses acontecimentos. E no Brasil, a política que se fazia presente era a política café com leite. Essa política se deu até 1930, quando ocorreu o que a gente chama de Revolução de 30. Então, se vocês ouvirem falar assim, ó, Revolução de 30, nós estamos falando de um momento em que acabou a política café com leite, dando início ao período do Vargas.
certo? Então é isso que aconteceu. A Revolução de 30 foi o momento em que o Vargas rompeu com esse sistema aqui, ó. O que a gente colocou aqui? O Vargas, ele governou de 30 até 45, ó. Nesse primeiro momento, tá? 30 até 45. E durante esse período, ele criou coisas importantes. Hoje, lembrando, é uma introdução, tá? Ele fez coisas importantes. Ele criou a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Ele criou a Petrobras. Ele criou a primeira siderúrgica do Brasil, que foi importantíssima. Ele era um político populista, mas que ao mesmo tempo governava também para os mais ricos, e que é considerado o maior presidente da história do país. Depois ele volta, até após 45 ele volta mais uma vez, ele fica mais um tempo no poder, mas aí é outra história. Tudo isso que eu estou falando para vocês, nós vamos aprofundar nas próximas aulas, tá? Isso aqui é para a gente se situar. O Vargas era um presidente que tinha um certo apreço por ditaduras. E como que ele era influenciado por essas ditaduras? Por essas ditaduras que aconteciam aqui, ó, fora do país. Então, pelo nazismo, pelo fascismo, por algumas ideias socialistas. Tá? Tudo isso que acontecia fora do Brasil influenciava o Vargas aqui. Também por algumas políticas norte-americanas. Então veja como ele era uma pessoa influenciada por aquilo que estava acontecendo fora do país. Vocês têm alguma pergunta? Não. Então isso aqui é para a gente recapitular. Eu vou voltar aqui a tela agora. Pronto. O que vai ficar de tarefa para vocês? Não é a apostila que vai ficar de tarefa. A tarefa de vocês é fazer um texto do tamanho que vocês quiserem sobre isso que eu falei aqui. Tá? Então, a tarefa de vocês será fazer um texto sobre o que foi falado nessa aula. E aí, na sexta-feira, eu coloco esse vídeo aqui. Na verdade, eu vou colocar hoje já, para vocês terem acesso. Eu coloco esse vídeo hoje, já mando lá no grupo também. E na sexta, eu faço como se fosse uma aula de correção das semanas... Uma aula não, um vídeo de correção das semanas anteriores. Hoje, eu coloco esse vídeo aqui para vocês. E aí, a tarefa de vocês é fazer um texto, escrevendo com as suas palavras, o que nós falamos aqui hoje. Tá? O que foi conversado aqui hoje. Eu vou parar de gravar, e aí eu já vou finalizando, mas só um minuto, tá? Aguardem aí.